Olá, professora! Vamos a mais um vídeo? Aqui eu te ensino técnicas e estratégias práticas para você levar o seu aluno a ler e escrever textos em menos de 6 meses. Eu sou a professora Helena e nesse vídeo nós vamos conhecer e aprender o que é um trabalho diversificado. E aí, você sabe o que é um trabalho diversificado? Você sabe como fazer, como realizar em sala de aula? Você sabia que tem estratégias certas para você desenvolver em sala de aula o trabalho diversificado? E com ele você vai fazer com que seu aluno evolua e rapidamente esteja lendo e escrevendo textos em menos de 6 meses? Isso aí! Mas aí, nós temos que pensar que os alunos, eles apresentam várias motivações diferentes e cada um tem um ritmo, tem um jeito próprio de aprender e que tem que ser respeitado. Então, quando a gente tem nossa sala de aula, nós temos que prestar atenção no nosso aluno, como ele é, como ele aprende. Então a gente tem que sempre estar com isso, antenado com isso, porque eu tenho que entender isso do aluno. Mas antes de te explicar o que é trabalho diversificado, vamos entender o que é diversificado. Diversificado é variado, é diferente, é múltiplo. Então, é um trabalho que você vai fazer na sala de aula diferente da sua aula explicativa, aquela aula que você fala muito ou uma experiência que você traz. Então, o trabalho diversificado é aquele em que a professora subdivide a turma em vários grupos, tá? E esses grupos são diferentes, vai fazer atividades diferentes dirigidas pelo professor. Então, isso é o trabalho diversificado. É quando você divide a sua turma em pequenos grupos, tá? E cada grupo faz uma atividade diferente. Cada grupo tem que exercer naquele momento uma atividade diferente e eles vão passar por todas as atividades durante a aula. Então, trabalho diversificado é isso. Mas você deve estar pensando, Helena, qual a importância desse trabalho? O que isso tem a ver com o meu aluno? Meu aluno tem que sentar um atrás do outro, tá aprendendo ali. Gente, nós temos que entender que o trabalho, que a criança, ela tem diversas maneiras de aprender. A criança tem o seu jeito certo de aprender e nós temos que motivar, diferenciar a nossa sala de aula, tá? Então, a importância do trabalho diversificado, primeiro, ele ajuda a desenvolver a cooperação. Quando você coloca a sua turma em grupos, quando eles estão sentados lado a lado, um está cooperando com o outro. Quem não sabe cooperar vai aprender, vai desenvolver aí uma habilidade de cooperação. Olha a importância disso. Você coloca ali que tem certas práticas, certas habilidades que a gente tem que desenvolver na criança, que ela vai desenvolver ali, ó, na atuação, no grupo, no ombro a ombro, lado a lado. Você não vai estar explicando, temos que cooperar, mas ele tem que praticar a cooperação. E é no trabalho diversificado que essa criança vai aprender a cooperar, ajudar o outro, saber respeitar, saber escutar, certo? Vai ter também, desenvolvendo essa criança, a responsabilidade. Isso mesmo, se você distribui as atividades, dá um determinado atividade, tem ali aquele tempo para concluir a atividade. A criança tem que aprender a desenvolver a responsabilidade. Ela tem que pensar, no final da aula tem que estar pronta a minha atividade. No final do tempo eu tenho que conseguir fazer essa atividade. Então você vai desenvolvendo a habilidade da responsabilidade. E também a interação. Isso mesmo, eles têm que interagir entre eles. Eles têm que aprender a conviver entre eles. E olha só, e na interação tem crianças que às vezes têm maior facilidade em aprender com um colega do que com a professora. É isso mesmo, tem crianças que estão ali no lado a lado, ela explica ali a questão, ela explica como faz, vai conversando, então vai surgindo ali novas maneiras de aprendizagem com o outro, não é só com a professora não. E o professor se torna um facilitador no trabalho diversificado. Porque ali nesse momento ele vai estar facilitando a aprendizagem, ele vai estar ali numa convivência com as crianças, vai estar ali valorizando as suas habilidades, respeitando as diferenças de cada um. Nesse momento do trabalho diversificado, ele inclui,
ele inclui aquele aluno mais fraco, aquele aluno que não está sabendo muito, porque é o momento de estar naquela projeção ali de cada grupinho, aí é o momento dele estar observando quem é quem precisa aprender, quais grupinhos que são tem mais autonomia na escrita, mais autonomia na leitura. Então o professor ali atua como facilitador da aprendizagem. Ele é um ponto-chave, que ele não está ali ensinando, mas está ali com os alunos articulando a aprendizagem. E quais os benefícios? Quais os benefícios que nós temos no trabalho diversificado? Primeira coisa, ele aumenta o protagonismo dos alunos. Como é isso? A criança passa a ser ali, a desenvolver sua autonomia e faz sozinho. Ela passa ali a ajudar o outro. Ela é capaz de desenvolver a habilidade de ter escuta, desenvolver a habilidade de ajuda, desenvolver a habilidade de estar resolvendo sozinha problemas, leitura, formação de palavras. Então ali a criança se torna protagonista do seu aprendizado, certo? Também dá mais autonomia aos alunos. Eles têm autonomia. Como assim, Helena? Olha só, na sala de aula, você distribuiu os trabalhos. Ele vai lá, pega o seu material, ele vai lá, senta lá, faz sozinho, ele termina, ele sabe onde colocar o que pegou. Isso tudo, gente, é habilidade desenvolvida. Porque se você pensar bem, a criança vai, chega, senta na sala de aula, fica esperando o conhecimento chegar. Então ela fica ali esperando, aquela educação bancária, né? Só você fala, ela recebe. E no trabalho diversificado, não. Se você orientou, você fez os combinados, ela tem que começar a agir. Ela tem que começar a fazer as coisas, porque você vai ser o facilitador e ela vai ser quem? A quem vai resolver, o protagonismo, né? E ela desenvolve também o trabalho em equipe. Isso mesmo, que tem crianças que têm iniciativa, tem crianças que é mais tímida, sabe? Mais pacata ali, que recebe tudo. Então, quando você coloca o trabalho diversificado, você desenvolve isso na criança, tá? Faz com que ela saia da sua timidez, porque ela tem que falar, ela tem que participar do grupo. Às vezes ela vai precisar de alguma coisa, ou às vezes uma atividade massinha que ela está conversando, que ela quer pegar outra cor, ela tem que pedir, tá? Então isso desenvolve muito na criança, atividade de escuta, atividade de cooperação, isso é muito importante. E o mais importante de tudo isso, né, é expandir os conhecimentos. Isso mesmo, o que a criança aprende de valor moral, de habilidade, de aquisição de fala, de trocas de experiências no trabalho diversificado é incontável, imensurável, porque ela vai desenvolvendo, ela vai falando, ela vai aprendendo. Quando você observa, no início é meio difícil, você tem que estar orientando muito, falando muito, mas depois você percebe que a turma evolui, que a turma já sabe fazer, certo? Então, todo primeiro você orienta, você participa, então, e você vai mostrando para eles como faz. E eles vão sendo assim, tendo a sua autonomia de pegar, de fazer, de saber como, de se querer sentar com outro, aí você vem com aquele combinado, hoje são todo mundo diferente, porque aí você tem como facilitador, você é aquele que dirige a aprendizagem, então você consegue articular da maneira melhor com que cada um cresça, certo? Então vamos lá. E o jeito errado? Helena, tem jeito errado? Tem. Tem jeito errado quando você não planeja um trabalho diversificado. Quando você só coloca em grupo, deixa eles fazerem o que eles querem. Quando você deixa lá e nem tempo dá para eles, nem estabelece regras, nem nada, deixa ele correr livre. A criança precisa de orientação. A criança precisa ser cobrada a tempo, registrar tudo isso com ela, porque ela precisa desenvolver caráter, ela precisa desenvolver autonomia. E se você não ensina, não cobra, essa criança não cresce. Então, tudo que você faz com orientação, com regras, essa criança vai fazer corretamente aquilo que você pediu. Mas daí você não orienta nada, deixa jogado, deixa como eles quiserem fazer, gente, não sai coisa boa não, sai bagunça, tá? Aquele trabalho diversificado, trabalho de grupos ali, vai sair o quê? Uma bela de uma bagunça na sua sala. Chega lá, tá todo mundo bagunçado. Por quê? Porque você não orientou, você não teve um planejamento para aquele trabalho. Você não teve as ideias onde que você queria, qual o objetivo daquele trabalho. E toda a nossa aula tem que ter
funcionalidade, tem que ter o objetivo daquela aula, porque só assim que a gente evolui. E sempre com planejamento, avaliando e reavaliando o que a gente faz. Você tem o planejamento, faz, depois você reavalia. O que eu fiz, o que eu tenho que melhorar, certo? Então, e o jeito certo? O jeito certo é você primeiro pensar no coletivo. O que eu quero para avançar com essa turma? O que eu quero com esse projeto, com esse trabalho? Então, primeiro eu penso no coletivo. Depois eu penso no grupo, tá? Qual grupo que eu quero trabalhar o quê? Se eu vou falar como alfabetização, eu tenho um grupo. E aquele grupo ali que está com maior dificuldade na alfabetização, é aquele grupo que eu vou olhar, ter um olhar direcionado para ele. Porque eu sei que aqueles outros já estão lendo, aqueles outros já estão avançando, aquele grupinho já está ótimo. Então eu olho o quê? O que cada grupo precisa, certo? Então, o coletivo, depois do grupo, depois do individual. Se é um momento assim de você trabalhar a leitura, se é um momento de você trabalhar a escrita, você vai trabalhar esse momento na escuta, tá? Escutar o outro, escutar os seus alunos, saber o que eles pensam, para depois você montar a sua aula, para depois você montar o seu trabalho diversificado, como eu vou fazer. Então, esse é o jeito certo de você pensar no coletivo, no grupo e no individual. É um processo, uma regra que você coloca assim para você estar observando. E como eu vou organizar isso, Helena? Como eu organizo um trabalho diversificado? Primeiro, eu vou ter o tema da aula. O que eu quero naquele trabalho diversificado com a minha turma? Tá, eu sou alfabetizadora, Helena. O que eu vou fazer no trabalho diversificado? Eu quero melhorar a escrita. Meus alunos estão lá no silábico sem valor sonoro. Eu quero evoluir esses alunos. Como eu vou fazer? Então aí eu tenho que pensar de preparar as atividades, pensar naquilo que eu quero, tá? Para depois eu estabelecer com eles. Então, eu penso no tema, penso nas minhas atividades. O que eu vou querer? Eu tenho 50 minutos para desenvolver o meu trabalho diversificado com a aula de português na evolução do meu aluno do silábico com valor sonoro para o silábico alfabético. Então, eu trago atividades que aqueles grupinhos conseguem ler. Eu trago o meu alfabeto móvel, que eu vou trabalhar com eles essas atividades. Tá? Eu trago jogos para aquele outro grupo que vai trabalhar com jogos. Então, eu já trouxe o meu material. Sei o que eu vou trabalhar, trouxe o meu material. Agora eu vou fazer com a turma as regras. Eu chego explicando, olha, hoje nós vamos fazer um trabalho diferente, nós vamos dividir a mesa, 4 grupinhos que eu quero juntos, e eu vou colocar quem eu quero juntos, para eu estar chamando, para eu estar movimentando a turma. Aí sempre tem, eu quero sentar com o ciclano, tio, eu quero sentar, posso? Assim, ó, pode, mas tem uns aqui que eu quero primeiro juntos. Se eu estou numa sala de alfabetização, e eu tenho aquele grupinho, que eu preciso trabalhar mais com ele, que eu preciso trabalhar mais fichas, mais o alfabeto, mais a consciência fonêmica, então é aquele que eu pego primeiro. Mas o trabalho diversificado, todos têm que passar por aquele grupo. Todos têm que estar rodando ali. Então você pega aquele grupinho que você quer primeiro, trabalha bastante com ele, depois você vai chamando os outros. Porque aquele grupinho que está com dificuldade, às vezes ele não consegue nem fazer aquela atividade que você deu para aqueles alunos que já estão lá silábico alfabético, lendo palavrinhas, escrevendo palavrinhas. Então a gente tem que ter todo esse cuidado. Eu tenho que ter todo aquele domínio da minha turma. Eu tenho que saber o que eu quero com o meu trabalho, o que eu quero desenvolver com a minha turma, para eu desenvolver e ver o sucesso e avaliar. Agora vamos pensar nas regras. Quais são as regras que a gente coloca ali quando a gente vai fazer um trabalho diversificado? A primeira regra é de escutar o outro. Nós temos que mostrar para os alunos que eles têm que escutar o coleguinha. Eles têm que estar sabendo ouvir o coleguinha. Você vai trabalhar em grupo? Nós estamos desenvolvendo essa habilidade. E a habilidade de escuta. Então, a gente tem que mostrar para ele que tem que saber escutar o outro. Dar valor no que o outro fala. Porque se você pensar bem, nós temos alunos muito mandões. Alunos com muita iniciativa, não deixa o outro crescer.
Então a gente tem que estar mostrando assim, que se aquele você observou, se você tem aquele aluno que tem iniciativa demais, que é aquele que manda demais, você vai conversar com ele, olha, no seu grupo, você respeita o outro que está ali. Isso é uma habilidade que ele vai desenvolver. Na minha sala eu tenho a Ana Luísa, extremamente liderança. Lidera tudo, quer mandar em tudo, dá opinião para tudo. Eu tenho que colocá-la com quem? Com aquele outro lá, que está do mesmo nível dela também, falando demais, porque vai entrar em choque e ela vai ter que aprender. Eu tenho que escutar o outro também que quer falar. Eu tenho que escutar o Miguel, que também fala muito. E aí? Então eu tenho que estar orientando esse grupo. E ela vai desenvolver essa habilidade. No primeiro momento ela vai ficar irritada. Mas depois ela aprende. Ela aprende que ela tem que ouvir, que ela tem que dividir, que ela tem que partilhar. Isso é muito interessante a gente desenvolver esses valores nas crianças. Outra coisa que a gente trabalha no trabalho diversificado, o tom da voz. A gente tem que ensinar que eles podem trabalhar falando baixo. Né? Não precisa estar falando alto, gritando alto na sala de aula. É interessante a gente colocar com eles, mostrar para eles que eles estão falando alto. E a criança percebe. E se você chega falando baixo, ele vai seguir a sua voz. Ele vai seguir o tom de voz. O dia que você falar um pouco mais alto na sala, eles assustam. Porque você ensinou o tom de voz para eles e ensina o tom de voz nesse trabalho. Helena é difícil demais. Porque eu tenho uma turma grande. Mas aí, olha só, trabalha primeiro com um trabalho diversificado que tem o foco deles, do que eles gostam de fazer. Porque daí você já parte para um estudo, um trabalho de estudo e tudo mais, porque é aí que você vai mostrar para eles desenvolver habilidade de escuta, habilidade de falar baixo. Aí eles vão, quando você chegar com habilidade de leitura, escrita e produção de texto, eles vão fazer com maior facilidade. Então, quando ele cuida do tom de voz, ele também não está atrapalhando a turma. E também tem o não atrapalhar daquele aluno que corre em sala, daquele aluno que levanta demais, daquele aluno que pede tudo emprestado. Então isso é muito importante você mostrar para a criança que nós vamos trabalhar um trabalho de grupo, eu tenho que estar aqui, eu não posso estar saindo o tempo todo. Eu não posso estar mexendo com o meu coleguinha que está lá no outro grupo que eu gosto. Eu não tenho que atrapalhar, eu tenho que respeitar aquele momento. Porque aí a criança vai aprendendo a desenvolver essa habilidade de ficar mais quieto, de ficar no seu grupo, sabe? Quando você orienta muito bem essas regras, a sua sala é um sucesso nesse trabalho. E outra regra muito importante que você tem que combinar bastante com seus alunos, olha, tá aqui atividade, vocês têm que realizar até o fim. Porque como cada grupo faz uma coisa e vai tendo aquele rodízio, tá? Chegou na hora de trabalhar com fichas daqui. Aí eu chamei 4 grupinhos daquele trabalho lá que não terminou ainda. Ele vem aqui, participa, vai no outro grupo, volta naquele lá e conclui o tempo dele. Então é muito importante a criança ter noção. Eu tenho que terminar minha atividade até o final. Principalmente se for uma atividade de escrita, tá? Leitura e escrita. Ela tem que ler e resolver. Na minha sala de aula agora eu vou falar aqui na prática, como eu faço. Bem, eu faço o trabalho diversificado muito, durante quase o ano todo. Mas eu faço mais ainda no início do ano, porque eu recebo crianças pré-silábicas, crianças silábicas sem valor sonoro, com valor sonoro. Eu recebo crianças silábico alfabético. Então eu recebo todos esses. Então, quando eu vou fazer esse trabalho diversificado, eu preparo minhas atividades. Logo ali na segunda semana, na terceira semana, eu já vou mostrando para eles como faz o trabalho de fichas. Como eu quero que eles trabalhem aquele alfabeto. Como eu quero que eles montem aquelas palavras. Porque no meu trabalho de fichas eu vou fazer o quê? Eu vou montar palavras, eu vou escrever palavras, eu vou ler palavras. Então, isso é que vai evoluir, a acelerar ou avançar a criança do pré-silábico para o silábico com valor sonoro. Então, eu preciso estar trabalhando o quê? Todos os dias. Nós temos que ter em mente, falando agora de alfabetização, que ela precisa ser trabalhada todos os dias e ela é ensinado. Ler e escrever é ensinado num sistema alfabético. Eu tenho que ensinar o alfabeto às minhas crianças. Eu tenho que ensinar a ler. Eu tenho que ensinar a escrever.
E quando eu começo logo no início do ano, eu faço todos os dias o trabalho diversificado. Eu divido a minha turma em 4 grupos, tá? 4 alunos, quando muito 5, tá? Eu divido no grupinho ali e cada grupinho faz uma atividade. Um fica com atividade de folha, que é de escrita. Eu separo aqueles que estão mais no silábico alfabético, porque eles conseguem escrever as palavrinhas, eles conseguem fazer a leitura de palavras. Eu separo o outro grupinho que já está ali no processo de silábico com valor sonoro, já atividade de massinha, e eu pego primeiro os pré-silábicos aqui. É esses aqui que eu tenho que trabalhar mais com eles, se eu quero que eles cheguem lá na frente. E eu faço todos os dias isso aí. Então, eu preparo as minhas atividades e mostro para a turma, olha só, aqui está a atividade na mesa. Aí esse grupinho vai começar com atividade, aquele outro vai ficar com os jogos, o outro com massinha e esse aqui comigo. E a gente fica em pé olhando tudo. Porque é muito interessante. Se você senta, parece que eles aumentam as vozes dele. Então, quando você está em pé, parece que eles se acalmam, né? Uma posição de altura, de autoridade, com comando ali, tá? Então, você vai ser o facilitador. Aí eu faço as minhas regras. Não pode sair do grupo, falar baixo, escutar o colega, respeitar o que o colega está falando, tá? Tudo isso a gente vai falando, porque quando está em jogos e em massinha, aí o negócio pega, né? Então, falar baixo, o mais baixo possível, a gente vai mostrando isso e explicar. Quem está no grupo de massinha vai para os jogos, depois dos jogos vem para as fichas, depois das fichas vai para a atividade de folha. Então, é um rodízio que acontece. É muito interessante que quando eu trabalhei isso com um aluno, ele falou assim, ele estava assim bem já alfabético, sabe? Ele falava, tia, eu quero participar do jogo do desafio da senhora. Porque ele achava, quando eu estava montando palavras ali com aqueles alunos que estavam começando a aprender a ler, era um desafio. E ele vinha, não quero fazer desafio. Então é muito interessante, a criança ela fica observadora de sua aula, ela fica observadora do que você está falando ali, sabe? E eles na primeira semana fica mais difícil, você tentar repetindo as regras, atividades aqui, quem está ali não pode levantar, falar baixo, respeitar o outro, né? Não andar pela sala, cada um na sua mesa. Então a gente vai falando essas regras e eles vão automatizando na cabeça. Então você executa isso com uma tranquilidade, com uma suave, leve, sem ter assim loucura na sala. Porque a criança bem orientada, a criança que você mostra para ela como fazer, como orientar, e isso você, em alfabetização, isso você cresce muito, porque você desenvolve muitas habilidades. A habilidade do protagonismo, a habilidade da autonomia de pegar uma folha e fazer sozinho, a autonomia de sair do seu lugar, pegar o material, voltar para o seu lugar, guardar o material. Tudo isso a gente vai desenvolvendo na criança, porque tem criança que chega para você que não tem autonomia nenhuma. Ela chega, senta na cadeira e fica esperando. Gente, a gente tem que pôr essa criança para fazer as coisas, a gente tem que pôr essa criança para motivá-la, primeiro a pegar seu material, depois ela começar a ler, começar a escrever, ela sair do lugar dela, andar pela sala, que tem criança que nem isso faz, fica ali sentadinha fica, né? Então, é isso que a gente trabalha no trabalho diversificado, é saber você dividir sua turma em grupos e cada grupo com um trabalho diferente, e executando, você sendo o facilitador da aprendizagem, tá? Quando a gente pensa que a gente facilita a aprendizagem do outro, a gente aprende com o outro. A gente aprende com essas crianças. Como eu aprendo? Se você gostou, deixe um like, compartilhe com outras professoras. Beijo, até a próxima.